Capítulo 108, Pisei na cara dele, lamentável vida passada. A atmosfera no palácio ficou estranha por um tempo, tanto que até mesmo o mestre do palácio não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto lançava um olhar para o grande ancião. Ainda assim, ele se manteve calado. Superficialmente, o encontro entre os anciões era para discutir a chegada de todas as heranças do Dale na cidade antiga do Dale Celestial, mas todos os presentes na cena sabiam muito bem que não seriam capazes de mudar o resultado ou parar tudo. Essas forças mais. Então, o verdadeiro propósito por trás de sua reunião era selecionar alguém da geração mais jovem do Palácio Celestial Imortal Dale para ficar diante dos jovens das outras forças como uma parede de ferro. É que eles não tiveram escolha a não ser enfrentar o grande ancião e falar em enigmas, sem mencionar abertamente o nome de Gu Shangji. Afinal, não havia ninguém mais adequado para a tarefa ao lado de Gu Shangji. Quanto à garota que o grande ancião recentemente adotou como sua discípula, Gu Xian'er. Embora ela tenha nascido com um talento invejável, quando comparada a Gu Shangji, ela ainda era um pouco sem brilho. Sua força e identidade sozinhas criaram um grande abismo entre os dois. O que mais? A existência de Gu Xian'er não tinha efeito dissuasor diante de forças externas, mas Gu Shangji não era o mesmo. Ele sozinho cobria o céu do Palácio Celestial Imortal Dale com uma mão, segurava um poder inimaginável que era um corte acima do resto de seus pares, e nenhum dos outros discípulos ousou provocá-lo. Embora os anciões não gostassem desse fato, eles tinham que admitir que a força de Gu Shangji não podia ser questionada. Quem na geração mais jovem da era atual não tinha medo de Gu Shangji? Apenas alguns dias atrás, o jovem mestre da família Tigre Branco, um poderoso jovem supremo, foi humilhado além da medida, mas ainda não se atreveu a atacar Gu Shangji por vingança. Para simplificar, o Heavenly Immortal Dale Palace não precisaria se preocupar em perder muito se enviasse Gu Shangji como seu representante. Ele sozinho seria capaz de suprimir os gênios de todas as outras heranças e reduzir a competição que seus discípulos precisariam enfrentar. Só havia um problema, o desentendimento entre Gu Shangji e o grande ancião. Os anciãos tiveram que aprová-lo de alguma forma como seu representante, pois não tinham outra escolha, então todos eles estavam presos entre a cruz e a espada. Este velho já entende o que você quer dizer, então não há necessidade de rodeios assim. Este velho não fará nada para impedir o sucesso do nosso Palácio Dale Celestial Imortal. Embora ele tenha dito isso, a expressão do grande ancião não era tão boa assim. Afinal, se eles pedissem a ajuda de Gu Shangji para apoiar o Heavenly Immortal Dale Palace, isso não o faria perder toda a face. As palavras que ele disse da última vez não seriam em vão, e não diferentes dele se esbofeteando. O grande ancião sentiu uma chama acender em seu coração. Ele viveu por inúmeras iras, mas esta foi a primeira vez que ele bateu em uma parede repetidamente ao lidar com alguém da geração mais jovem. Foi simplesmente inacreditável. Naquele momento, o mestre do Palácio do Dale Imortal Celestial mostrou um sorriso e disse: a magnanimidade do grande ancião não conhece limites. Então como ele pode levar a ofensa de um jovem a sério? Quanto a esse Gu Shangji, ele é o jovem mestre da antiga família imortal Gu, e a única razão pela qual ele veio ao nosso Palácio Celestial Imortal Dale foi para obter a posição de nosso herdeiro,
embora eu saiba sobre sua trama desde o primeiro dia, eu a ignorei intencionalmente. Ai! Este incidente lhe dará força suficiente para atingir seu desejo. Bem, embora as ações de Gu Shangji sejam indescritíveis e incalculáveis, ainda é um fato que ele é um discípulo de nosso celestial e imortal Dale Palace, então não acredito que ele será hediondo o suficiente para nos prejudicar, aqueles que o ensinarão e abrigarão, certo? Na minha opinião, dar a ele a posição de herdeiro não seria um grande negócio, afinal, a força importa muito mais do que um caráter um tanto distorcido. Os anciãos se viraram para olhar um para o outro e então concordaram com as palavras do mestre do palácio. Agora, até mesmo o mestre do palácio estava apoiando Gu Shangji, então mesmo que o grande ancião não gostasse dele, ele não poderia apresentar nenhuma justificativa para manter a posição dele. Esqueça. Este velho abaixará seu rosto hoje e irá falar com aquele Gu Shangji sobre este assunto. O grande ancião disse e descartou o assunto com um aceno de mão, sua expressão havia piorado ainda mais, mas ele sabia que eles não tinham outra escolha. Sem mais delongas, ele desapareceu de seu assento dentro do palácio. Os anciãos e o mestre do Palácio Celestial Imortal Dale não puderam deixar de balançar a cabeça e suspirar. Para fazer o grande ancião dar um passo atrás, este Gu Shangji é uma existência única na geração mais jovem, e ele certamente irá longe na vida. Enquanto o grande ancião e os outros discutiam sobre o que fazer, Gu Xian'er estava ocupado cultivando o pico pessoal do grande ancião. Oxi! A figura esbelta de Gu Xian'er estava adornada em azul, e podia-se ver uma expressão calma em seu rosto incomparável e sedutor. Com os olhos bem fechados, ela se sentou de pernas cruzadas no topo de uma pedra azul espiritual. Raios brilhantes de luz ofuscante irromperam atrás dela e se espalharam em todas as direções. Fios do divino Ti roxo caíram sobre ela do céu como uma névoa espessa e circularam em torno de sua figura, fazendo-a parecer a querida do grande Dale. Os fios de Ti trouxeram a aura do grande Dale quando caíram sobre sua figura. Era como se houvesse um buraco invisível acima de sua cabeça de onde tudo descia. Agora mesmo, um novo Daeobun estava pegando fogo não literalmente dentro de seu corpo enquanto liberava um poder profundo e vasto. O Daeobun era como um cristal impecável que irradiava Immortal Ti e se assemelhava ao osso de um imortal. Uma névoa nebulosa parecia aparecer dentro de seu Daeobun, e podia-se ver a ilusão de um minúsculo imortal sentado de pernas cruzadas dentro dele enquanto cantava as supremas escrituras do Dae. Estrondo. Logo, todo o poder dentro de cada centímetro de sua carne e ossos condensou e jorrou para dar uma aura terrível de supressão que tomou conta de seus membros. Ela havia rompido. Uma pitada de alegria apareceu no rosto delicado e impecável de Gu Xian'er, mas ela logo se acalmou. Ela finalmente havia invadido o reino do Lorde Outorgado. Alguém tinha que saber que Gu Shangji estava apenas no Reino Santo na idade dela. Sua velocidade de cultivo era muito mais rápida do que Gu Shangji da época. Enquanto eu cultivar diligentemente, irei ultrapassar Gu Shangji mais cedo ou mais tarde, e então terei minha vingança. Naquela época, ele certamente se arrependerá do que fez. Devo deixá-lo saber que eu, Gu Xian'er, não sou alguém que ele pode intimidar quando e como quiser. Uma luz brilhante cintilou nos olhos de Gu Xian'er enquanto ela cerrava os punhos. Durante o último período de tempo,
ela consumiu inúmeras pílulas e tesouros divinos e cultivou várias artes celestiais antigas que foram preparadas para ela pelo grande ancião, então pode-se dizer que seu progresso foi extremamente rápido. Foi muito mais rápido do que antes. O método de alcançar a imortalidade registrado no Heavenly Immortal Day ou Codex era extremamente elusivo, a ponto de traçar um caminho completo para alguém alcançar a imortalidade, e isso trouxe grandes benefícios para o cultivo de Gulchianer. Embora seus mestres anteriores também fossem fortes, eles não eram versados em ensinar cultivo como o grande ancião. Afinal, todos tinham suas próprias especializações. O grande ancião havia ensinado inúmeros discípulos, então ele naturalmente tinha uma rica experiência no campo, então ele foi capaz de ensiná-la com base em sua aptidão. Quanto a Gulchianer, seu talento e fundamento eram extremamente sólidos, e ela também cultivou passo a passo sem pressa de forma alguma, então era natural que seu cultivo aumentasse aos trecos e baracos. Em pouco tempo, Gulchianer acalmou ainda mais seu coração. Se Gushangji não tivesse provocado o mestre naquele momento, tenho certeza de que o mestre não teria ajudado em meu cultivo com tanta diligência. Minha velocidade atual de cultivo é tudo graças a Gushangji. Ainda assim, não acredito que ele faria tal ato de bondade sem razão. Ele deve ter algum outro plano. Embora eu não consiga entender suas intenções agora, tenho certeza de que suas intenções não são boas. Gulchianer pensou em seu coração. Agora, a única coisa que ela queria fazer era bater no rosto de Gushangji no chão e pisar nele por um tempo. Agora, ela era como uma fada fria e arrogante que estava acima dos 9 céus e olhava para os mortais abaixo. Ainda assim, Gulchianer não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável quando lembrou que Gushangji não tinha vindo visitá-la durante este período de tempo. De repente, sua expressão mostrou uma ligeira mudança e ela olhou para uma enorme pedra não muito longe dela. Quem é esse? Gulchianer gritou com uma voz fria. Ao mesmo tempo, uma espada de jade apareceu em sua mão e runas brilhantes começaram a circular em torno de sua figura para dar a ela uma aparência extraordinária. Agora mesmo, ela sentiu uma leve flutuação atrás daquela pedra, e isso a fez perceber que alguém estava se escondendo tão perto dela sem que ela percebesse sua existência nenhuma vez. E isso aumentou a vigilância de Gulchianer enquanto ela olhava naquela direção com um carranca. Afinal, ninguém teria coragem de invadir o território do grande ancião assim em dias normais. É que o grande ancião tinha ido ao pico principal para discutir alguns assuntos com os outros anciões e o mestre do palácio, então ele não estava na montanha hoje, e isso possibilitou que alguém se esgueirasse aqui assim. O grande ancião não tinha o hábito de colocar formações e armadilhas em sua montanha, pois era o único que cultivava no topo de sua montanha. Porque ele precisaria de armadilhas e formações quando o ser mais poderoso existente estava protegendo o lugar. Vários pensamentos passaram pela mente de Gulchianer e sua vigilância se intensificou. Ela primeiro suspeitou que o tênis fosse Gushangji, mas rapidamente descartou a possibilidade. A menos que Gushangji estivesse entediado e não tivesse nada melhor para fazer, ele nunca viria aqui para vê-la cultivar. Quanto a Gushangji planejando prejudicá-la em segredo, Gulchianer nem considerou isso. Se Gushangji quisesse matá-la, então ele poderia ter feito isso há muito tempo, quando ela estava no fundo do poço,
Porque ele esperaria até hoje para fazer isso. Quem poderia ser? Irmã Xian'er, por favor, não se preocupe. Não guardo malícia em relação a você. Nesse momento, uma voz gentil e doce como mel soou por trás da pedra, e uma mulher alta e linda saiu. A mulher estava vestida com uma saia de gaze cinza e seu cabelo azul estava preso em um coque. Ela tinha um rosto pitoresco e de uma beleza estonteante que irradiava uma majestade e indiferença inatas. Embora Gu Xian'er também fosse uma beleza deslumbrante, ela não pôde deixar de se sentir sufocada pela aparência divina da outra parte. A que estava diante dela era sem dúvida a mulher mais bonita que ela já vira em sua vida. Mas logo, Gu Xian'er se acalmou e perguntou: você é a noiva de Gu Shangji? Ilming Kong, a quarta princesa da dinastia imortal suprema. Tal rosto e temperamento. Gu Xian'er não conseguia pensar em ninguém além da princesa herdeira da suprema dinastia imortal que teria uma aparência tão inigualável. É só que, porque ela estava aqui? E há quanto tempo ela a observava cultivar? Isso intrigou Gu Xian'er. Este sou eu. Ilming Kong respondeu com um aceno de cabeça e então cuidadosamente deu uma olhada em Gu Xian'er. Gu Shangji deixou o Palácio Celestial Imortal Deiyou e foi para a cidade antiga Celestial Deiyou por qualquer motivo, então ela pensou em vir aqui para ver Gu Xian'er. Mas quando ela chegou, Gu Xian'er estava perdida no cultivo, então ela decidiu não incomodá-la. Por esse motivo, ela escondeu sua aura e passou a observá-la à distância. Agora que o cultivo de Gu Xian'er acabou, ela decidiu liberar um pouco de sua aura para que ela soubesse de sua presença. Ilming Kong não teve malícia em relação à garotinha fria e de aparência arrogante, Gu Xian'er. Em vez disso, ela sentiu alguma pena dela. Em sua vida anterior, Gu Xian'er era o único que ela considerava seu amigo. Os dois se conheceram por acaso. Ainda assim, embora ela fosse a noiva de Gu Shangji, Gu Xian'er não a odiava. Em vez disso, Gu Xian'er a tratou como igual. Não demorou muito para que os dois se conhecessem. É só que por causa de Gu Shangji, os dois eventualmente se separaram e se tornaram estranhos. A última vez que ela ouviu notícias sobre Gu Xian'er foi quando a Vila Peach, onde Gu Xian'er morava, foi arrasada depois que Gu Shangji enviou um exército de centenas de milhões para destruí-los. No final, o misterioso pessegueiro na entrada da então arruinada vila rompeu com força o vazio e desapareceu sem deixar vestígios. Gu Xian'er também desapareceu após aquele incidente como se a terra a tivesse engolido ou os céus a tivessem levado embora. Naquela época, Ilming Kong pensou que Gu Xian'er provavelmente acreditava que não havia como ela se vingar e a aldeia, então ela decidiu se esconder, mas depois de pensar sobre o assunto por um tempo, Ilming Kong chegou à conclusão de que não havia como Gu Shangji deixar Gu Xian'er ir assim. Gu Shangji deve ter capturado os mestres de Gu Xian'er e a ameaçado em cativeiro em troca de deixá-los ir. Depois disso, ninguém conseguiu descobrir nada sobre Gu Xian'er, então era muito provável que Gu Shangji engolisse sua origem usando suas artes proibidas e a matasse. Gu Xian'er viveu uma vida de miséria. Quando ela era jovem, seu irmão mais amado desenterrou seu Deiyou, e então ela foi forçada a fugir para a terra dos imortais abandonados, onde conheceu seus vários mestres misteriosos e poderosos. Com ódio profundo arranhando seu coração, ela cultivou obstinadamente na esperança de se vingar naquele lugar. Que pena, porém,
que ela nunca conseguiu se vingar. Seus mestres tiveram que resgatá-la inúmeras vezes das mãos de Gu Shangji. Em sua vida anterior, sua linhagem, seus pais e parentes, foram completamente exterminados por Gu Shangji depois que ele ascendeu ao posto de patriarca na antiga família imortal Gu. Ele não poupou uma única pessoa daquela linhagem. Ele era implacável, implacável demais. E o Ming Kong não pôde deixar de sentir uma explosão de arrependimento e tristeza toda vez que se lembrava do que aconteceu em sua última vida. Em sua vida anterior, ela ajudou Gu Shangji a governar a dinastia imortal suprema, ajudou-o a anexar inúmeras forças grandes e pequenas e até o ajudou a treinar centenas de milhões de soldados que mais tarde arrasaram a aldeia Pit na Terra dos Abandonados. Imortais. Infelizmente, muita coisa mudou nesta vida, mas a situação de Gu Xian'er não era diferente de antes. Naquela época, ela se juntou ao Heavenly Immortal Deil Palace e se tornou a discípula do grande ancião e começou a cultivar em sua montanha. Mas porque ela ofendeu Gu Shangji, sua vida no Palácio Celestial Imortal Deil não era tão boa, e nenhum discípulo ousou se misturar com ela. Até os anciãos a evitavam como se ela fosse algum tipo de espinho venenoso ou algo assim. Depois de um tempo, Gu Xian'er se deparou com uma oportunidade imortal nas profundezas do Palácio Celestial Imortal Deil, e sua base de cultivo melhorou aos trecos e baracos. Então ela aproveitou a oportunidade para desafiar Gu Shangji e até anunciou para o mundo inteiro os atos hediondos que Gu Shangji havia cometido. Seu anúncio causou uma enorme sensação em todas as direções e abalou o reino superior em sua totalidade. Depois disso, ela lutou com Gu Shangji no campo de batalha dos antigos gênios celestiais, e sua troca atraiu a atenção de inúmeros cultivadores e forças. Naquela batalha, ela sobreviveu por um triz e finalmente venceu e matou Gu Shangji. Essa foi a única vez que Gu Xian'er venceu Gu Shangji. Claro, Gu Shangji usou uma arte da animação suspensa para parecer morto diante dos olhos de todos, pois não queria revelar seus trunfos. Depois disso, o cadáver de Gu Shangji foi levado pela antiga família imortal Gu, e então, meio ano depois, ele reapareceu no reino superior com uma base de cultivo ainda mais insondável. Logo, os dois se encontraram novamente e lutaram novamente e, como resultado dessa troca, Gu Xian'er quase perdeu a vida, mas alguém a resgatou no momento final. Capítulo 109 – Pagarei por seus atos malignos, mudança sutil de atitude. Em pouco tempo, Gu Xian'er interrompeu os pensamentos de Ming Kong. Ela voltou a si e olhou para a beleza fria e arrogante à sua frente com uma expressão gentil, assim como uma irmã mais velha ao lado olhando para sua irmã mais nova. Gu Xian'er tinha feições delicadas e adoráveis que a faziam parecer uma boneca que saiu de uma pintura. Ela era alta, esbelta e tinha um par de pernas longas. Seu corpo estava coberto por seu vestido azul e nenhuma pele extra podia ser vista, exceto pelo rosto, mãos e pés. E o Ming Kong lembrou que isso foi algo ensinado a ela por um de seus mestres, que lhe disse que as meninas deveriam se proteger e se cobrir quando estivessem fora. A própria Gu Xian'er disse isso a ela em sua vida anterior, e o Ming Kong lembrou-se de rir do raciocínio sem parar naquela época. E o Ming Kong, o que você quer de mim? Nesse momento, Gu Xian'er quebrou o silêncio constrangedor entre os dois com uma pergunta. Pela aparência, ela poderia dizer que o Ming Kong não estava aqui com malícia. Gu Xian'er podia ver facilmente as intenções ocultas das pessoas,
então ela abaixou um pouco a guarda. A expressão suave de Yuming Kong não mudou enquanto ela ouvia seu tom, e ela disse: "Você não precisa ser tão frio e distante, eu sou alguns anos mais velha que você, então você pode me chamar de irmã mais velha." Yuming Kong deu alguns passos à frente e diminuiu a distância entre os dois. Por um lado, ela era mais velha que Gu Xian'er e, por outro lado, ela era a noiva de Gu Shangji, que era prima de Gu Xian'er, então não havia nada de errado em Gu Xian'er chamá-la de irmã mais velha ou algo parecido. Gu Xian'er ficou intrigado com as ações de Yuming Kong, pois ela não conseguia entender por que ela tinha uma atitude tão calorosa em relação a ela. Ainda assim, como a outra parte estava falando com ela com um sorriso, e também não havia rancor entre os dois, a atitude fria de Gu Xian'er diminuiu um pouco e ela perguntou: "O que o trouxe aqui?" Ela se sentiu um pouco estranha e se perguntou por que o Ming Kong a estava observando com aquela expressão de pena agora. Gu Xian'er tinha uma autoestima alta, então ela não podia deixar de se sentir um pouco desconfortável, mas ela não mostrava nada disso na superfície. "Ouvi dizer que você estava cultivando com o grande ancião e não tinha mais nada para fazer além do cultivo, então decidi visitá-lo." Yuming Kong respondeu com um sorriso. Ela entendeu o quão vigilante Gu Xian'er era uma pessoa, então ela fez questão de considerar suas palavras antes de falar, para se certificar de que Gu Xian'er não pensaria que ela estava aqui com segundas intenções. "Isso é tudo." Gu Xian'er não se convenceu um pouco com suas palavras e deu uma olhada mais de perto no espaço atrás de Yuming Kong. Suas sobrancelhas se enrugaram quando ela não viu ninguém. "Gu Shangji não veio com você?" Ela perguntou com um tom que continha algum desapontamento. Não ver o rosto nojento de Gu Shangji atrás de Yuming Kong não era algo que ela esperava, e foi isso que a decepcionou. Já que Yuming Kong estava aqui, por que Gu Shangji não a seguiu? Quanto tempo se passou desde a última vez que ele veio ao pico do grande ancião para vê-la? Gu Xian'er pensou que agora que ela havia invadido o Outor Gedlord Elan, ela poderia testar seu poder contra Gu Shangji. Afinal, ela sempre foi capaz de derrotar aqueles mais fortes do que, para ela, cruzar reinos para lutar era tão fácil quanto virar a mão. Embora Gu Shangji fosse poderoso, isso não significava que ela era pior do que ele. O que mais? Ela herdou o conhecimento de inúmeras heranças de cultivo e seus mestres lhe ensinaram inúmeras habilidades místicas desde que ela era criança. Ele deixou o palácio do Deio Imortal Celestial e foi para a cidade antiga do Deio Celestial. Mas não sei o que ele está fazendo lá. Yuming Kong explicou. Já que Gu Shangji não disse a ela o que ele estava fazendo, era normal que ela não soubesse. Ainda assim, pelo que ela sabia sobre Gu Shangji, ele provavelmente estava farejando oportunidades na cidade antiga do Deio Celestial, verificando todas as pessoas que se reuniram das diferentes heranças. Gu Shangji era, afinal, uma maçã podre que só pensava em roubar oportunidades o dia todo. O que intrigou Yuming Kong, no entanto, foi o fato de que Gu Xian'er não mostrou um pingo de ódio quando ela mencionou Gu Shangji agora. Em vez de ódio, havia um traço de desapontamento visível em seu rosto porque ela não conseguiu ver Gu Shangji. O que estava acontecendo? Gu Xian'er não odiava Gu Shangji do fundo do coração. Yuming Kong não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Mas logo ela decidiu não pensar muito sobre o assunto e continuou:
eu ouvi alguns detalhes do que aconteceu naquela época e concordo que o que Gu Shangji fez foi demais, para protegê-lo dele. Gu Shangji é uma pessoa extremamente perigosa, e você nem pode imaginar seus métodos. Certifique-se de não entrar em conflito com ele, a menos que esteja absolutamente certo de sair por cima. Isso foi o máximo que o Ming Kong poderia dizer agora. Quanto a se Gu Xian'er acreditaria nela ou não, isso não tinha nada a ver com ela. Gu Xian'er ficou intrigado quando ouviu suas palavras, e se perguntou se o Ming Kong veio aqui especialmente para dizer isso a ela. Ainda assim, ela podia sentir as boas intenções de Ming Kong, então ela respondeu: entendo. Obrigado por sua gentileza. A propósito, estou um tanto intrigado. Você não é a noiva de Gu Shangji. Por que você está dizendo tudo isso para mim? Gu Xian'er perguntou. É porque eu não sei de que outra forma suprimir os sentimentos de culpa e ansiedade em meu coração. Um sorriso autodepreciativo apareceu no rosto de Ming Kong por um momento, mas logo desapareceu, e então ela respondeu à pergunta de Gu Xian'er. Eu pagarei pelo mal que ele cometeu. Gu Xian'er ficou surpreso com sua resposta e ficou em silêncio. Ela não duvidou do fato de que o Ming Kong estava dizendo a verdade, e foi exatamente isso que a chocou. Quanto alguém deve amar alguém para dizer que pagaria por seu mal? Falando nisso, o Ming Kong também era uma pessoa lamentável. A expressão indiferente de Gu Xian'er diminuiu muito enquanto ela pensava nisso. Ela não era uma pessoa sem coração que não conseguia sentir a bondade de outra pessoa. Depois disso, Ming Kong sorriu e tomou a iniciativa de conversar com Gu Xian'er. Uma vez que eles começaram a falar, não havia como pará-los, especialmente quando ela já sabia sobre os rabis de Gu Xian'er. Em pouco tempo, Gu Xian'er sentiu como se tivesse encontrado um confidente. Desde que eles começaram a conversar sobre tudo e qualquer coisa, era inevitável que eles discutissem sobre Gu Shangji. De vez em quando, Gu Xian'er perguntava sobre Gu Shangji e o que ele estava fazendo, e isso intrigava Ming Kong. Ming Kong não pôde deixar de se perguntar o que aconteceu entre Gu Shangji e Gu Xian'er antes de ela chegar ao Palácio Celestial Imortal Deiyou. Porque Gu Xian'er não era tão hostil com Gu Shangji quanto ela esperava que ela fosse. Como ela estava perguntando sobre Gu Shangji com tanto zelo? Claro, ela não podia simplesmente perguntar sobre sua mudança repentina, afinal, o assunto envolvia certos segredos e memórias que não podiam ser tocados. Enquanto os dois conversavam, o vazio à distância flutuou e ondas maciças de aura os perturbaram. Logo, o grande ancião surgiu do nada e não parecia muito bem. Imediatamente, ele viu Ming Kong e então desviou o olhar dela. Depois de um único olhar, ele também não tinha bons sentimentos pela noiva de Gu Shangji. Mestre? Gu Xian'er respeitosamente cumprimentou o grande ancião. Presto meus respeitos ao grande ancião. Ming Kong também se levantou e o cumprimentou sem levar a sério sua atitude desdenhosa. Afinal, ela havia invadido a casa dele sem permissão, então não era de se esperar que ele não gostasse dela. Claro, ela também tinha a existência do grande ancião em alta consideração, então um assunto tão trivial não valia a pena levar a sério. Xian'er, você já invadiu o reino do Lorde Outorgado. Isso é ótimo. Você é muito mais rápido do que aquele pirralho Gu Shangji.
O grande ancião não pôde deixar de se sentir satisfeito assim que notou o atual reino de cultivo de Gulchianer, e seu rápido progresso lavou seu humor deprimido. Depois disso, ele se virou para olhar para Yumingkong e acenou para ela em resposta à sua saudação, e então perguntou: onde está Gushangji? Por que não o vejo por aí? Yumingkong não foi subserviente nem arrogante quando respondeu: Shangji não está no palácio agora, ele foi para a cidade antiga do Caminho Celestial para lidar com alguns assuntos. Ela não podia se dirigir a Gushangji por seu nome completo na frente de estranhos, pois isso poderia fazer parecer que o relacionamento entre os dois não estava indo tão bem, e isso poderia causar problemas para Gushangji. Embora Gushangji não estivesse aqui, ela ainda mantinha esses pequenos detalhes em mente e parecia apoiá-lo muito. Gulchianer percebeu isso e não pôde deixar de suspirar em seu coração. Yumingkong não era a princesa herdeira da dinastia imortal suprema por nada, apenas a consideração que ela dava à etiqueta era louvável. O grande ancião não ficou surpreso com a resposta dela, ele também não esperava que Gushangji saltasse para sua montanha tão cedo depois do que aconteceu da última vez. Acontece que ele não queria ver o rosto de Gushangji de qualquer maneira. Infelizmente, havia algumas coisas que não podiam ser evitadas, não importa o quanto alguém não gostasse delas. O grande ancião pensou um pouco e então disse: tudo bem, este velho irá para o Pico Supremo e esperará por ele lá. Depois de dizer essas palavras, o grande ancião sacudiu a manga de seu manto e o vazio à sua frente flutuou. Ao mesmo tempo, um canal espacial apareceu do nada, e o grande ancião entrou. Gulchianer, é claro, não ficaria para trás depois de ver uma oportunidade de dar um passeio. Afinal, ela foi forçada a ficar no topo da montanha por tanto tempo que quase se sentiu sufocada, então ela seguiu atrás do grande ancião com Yumingkong. O canal espacial fechou atrás deles logo depois. Pico Supremo. Gushangji andava dentro de sua residência com as mãos atrás das costas, perdido em pensamentos. Ele tinha acabado de voltar da cidade antiga do Caminho Celestial. Imei também coletou uma boa quantidade de recursos de cultivo para ele no último período de tempo, então ele fez uma viagem até a masmorra para se abastecer no caminho de volta. Após o cultivo desta vez, sua base de cultivo oculta havia invadido o reino do Deus Celestial, e ele não era mais apenas um Deus Celestial de meio passo. A diferença entre o Deus Celestial de meio passo e o Deus Celestial pleno não era pequena. Tudo abaixo dos deuses celestiais eram formigas. Esta frase não foi um exagero. Um Deus celestial poderia desprezar todos os deuses verdadeiros e aqueles abaixo daquele reino. Deuses celestiais possuíam poder ilimitado e incontestável. O que mais? Gushangji era um jovem supremo com incontáveis cartas na manga, então até mesmo deuses reis comuns pereceriam sob sua palma se fossem colocados contra ele. Claro, Gushangji estava extremamente satisfeito com sua velocidade de cultivo inimaginável que poderia ser considerada contra os próprios céus, e foi ainda mais rápido do que se levantar usando pontos de destino. A arte demoníaca devoradora e imortal era de fato uma arte tabu. Era digno de seu status de herança proibida que poderia quebrar todas as restrições enfrentadas pelas massas. Ele poderia devorar a própria origem de seu alvo, incluindo sua base de cultivo e espírito primordial, e aumentar o cultivo do portador. Ao mesmo tempo,
poderia refinar a energia devorada em garrafas do tesouro do grande Dei ou que eliminavam quaisquer conflitos que a energia teria de outra forma com seu cultivo pessoal. No final do dia, a arte demoníaca devoradora imortal só poderia ser considerada como um método suplementar de cultivo, e não era uma técnica de cultivo autônoma, era semelhante a Gu Shangji adicionando pontos de destino ao seu cultivo, mas em vez de pontos de destino, exigia que vários recursos de cultivo fossem devorados para aumentar sua base de cultivo. Além de ajudá-lo a melhorar seu cultivo, Mei também estava monitorando cada movimento de Bai Lai, o jovem mestre da família do Tigre Branco, e notou que Bai Lai havia trocado a cidade antiga do Dei-ou Celestial por outra cidade antiga no céu imensurável. Gu Shangji adivinhou que Yeling poderia estar naquela outra cidade. Claro, ele não agiria agora e assustaria sua presa para se esconder. A herança do antigo imperador celestial da reencarnação não poderia ficar nas mãos de um miserável Yeling por muito tempo. Além disso, como um filho favorecido do céu, os benefícios que Yeling lhe traria não seriam tão simples como uma mera herança do antigo imperador celestial da reencarnação. Agora que Gu Shangji estava no escuro e Yeling estava na luz, seria um trabalho fácil para ele lidar com este filho favorito recém-nascido. Fora isso, Gu Shangji estimou que o Ming Kong, como um regresse, deve ter conhecimento de ainda mais oportunidades além de apenas um mero Yeling. Ela também deve conhecer a futura rota de desenvolvimento de Yeling. Seu conhecimento do futuro era seu maior trunfo. Deixar Ming Kong partir para alguém como Yeling era o mesmo que mastigar uma casca vazia depois que alguém perdeu a fruta dentro. Eu só saí por um tempo, e essa garota, Ming Kong, desapareceu. Gu Shangji pensou com uma careta. Ming Kong não estava no pico supremo, então ele não pôde deixar de se perguntar para onde ela poderia ter ido neste momento. Ela se esgueirou para as profundezas do Heavenly Immortal Dei-ou Palace enquanto ele estava fora, ou ela descobriu um método para matar Yeling. Ele estava com preguiça de perguntar aos outros discípulos. Ela deve ter ido procurar por Gu Xian'er. Gu Shangji estreitou os olhos quando essa possibilidade apareceu em sua mente. Falando nisso, tanto Ming Kong quanto Gu Xian'er queriam matá-lo, então não era razoável que os dois unissem forças. Ele não levou isso a sério, no entanto, mesmo que os dois unissem forças, eles não teriam chance contra ele. Para ele, os assuntos atuais do Heavenly Immortal Dei-ou Palace tinham maior prioridade agora. Gu Shangji. Do nada, o vazio fora de sua residência flutuou e um canal espacial apareceu do nada. Ao mesmo tempo, o grande ancião saiu do canal espacial com uma aparência ligeiramente abatida. Gu Xian'er e Ming Kong seguiram atrás dele. O que o traz ao pico supremo, grande ancião? Gu Shangji deu uma olhada em seus convidados e perguntou com um tom indiferente. Ele já havia adivinhado que a visita repentina do grande ancião deve estar relacionada à posição do herdeiro do Palácio Imortal Celestial Dei-ou. Os anciãos discutiram esse assunto não muito tempo atrás, e ele naturalmente recebeu algumas notícias a respeito. E era muito provável que o Ming Kong e Gu Xian'er estivessem discutindo como lidar com ele, então assim que a discussão terminou, o grande ancião os trouxe junto. Ele esperava esse dia há muito tempo, quando o grande ancião imploraria para que ele fosse o herdeiro do palácio. Gu Shangji ficou com um comportamento calmo e sem pressa.
Não importa o quanto o grande ancião o odiasse, ele não teria escolha a não ser engolir esse ódio e dar um passo para trás diante dele. Esse velho precisa da sua permissão para vir ao pico supremo. A expressão do grande ancião piorou quando ele viu a expressão insuportável de Gu Shangji, e uma leve raiva brilhou em seus olhos. Ele se cultivou por incontáveis iras e chegou a um ponto em que seu humor não podia ser mudado facilmente, mas Gu Shangji nunca deixou de irritá-lo. Isso fez o grande ancião se perguntar se havia algo errado com seu estado de espírito recentemente. Claro, você não precisa da minha permissão para estar aqui, mas se não tem nada a me dizer, por favor, saia. Tenho algo a discutir com Ming Kong e será inconveniente se houver estranhos ao nosso redor. Gu Shangji respondeu com uma expressão calma e natural, e pediu abertamente que o grande ancião saísse assim que ele abrisse a boca.